Marina, seja bem-vinda ao nosso podcast. E eu queria começar a nossa conversa pedindo para você se apresentar para a pessoa que vai nos assistir. Quem é a Marina? A Marina, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui com vocês e conhecendo vocês já há algum tempo. Isso me deixa mais honrada ainda. Eu sou a Marina, Marina Corrêa. Eu sou uma pessoa simples, muito simples, porque eu nasci em fazenda e venho movimentando todo esse sonho de pesquisadora que sempre foi muito ardente em minha vida. Eu sou formada em Direito, em Sociologia, fiz mestrado em Ciências da Religião, fiz doutorado em Ciências da Religião também e 3 pós-doc, na Universidade Federal de Sergipe, outro na Universidade Metodista de São Paulo e termino agora outro na PUC de São Paulo. Sou casada, tenho 2 filhos, tenho netos e muitas filhas do coração. É isso. Ah, que legal! Então, uma longa trajetória para quem saiu, que você disse, da fazenda. Da fazenda. Eu sou filha de vaqueiro. Minha mãe foi empregada doméstica durante quase toda a vida. Eu comecei a estudar aos 11 anos. Até então, eu não conhecia uma escola. Ah, você já foi fora do tempo, então. Já fui fora do tempo, porque eu estudava em escola rural e a escola rural, ela é todo mundo junto e misturado, você não sabe o que está aprendendo. E aí os anos vão se passando, você vai pegando uma coisa ali, outra ali. Lá e tudo bem. Quando eu vou para a cidade, eu vou também para morar em casa de família para estudar. E aí eu conheci um colégio. E aí foi aonde... Lá em Minas? Em Minas, em Carlos Chagas. Depois, junto com essa família, morei muito tempo em Belo Horizonte. E sempre nesse trajeto aí. E em São Paulo, eu cheguei a São Paulo aos 18 anos. Já mais moça, mais um pouco mais madura, e foi onde eu comecei a trabalhar e estudar. Estudar sempre foi a minha meta, sempre foi a minha prioridade, embora eu tive que deixar de estudar por algum tempo, veio marido, casamento, filhos, e depois de 13 anos que eu estava em São Paulo, eu fui fazer o 2º grau, que hoje eu nem sei mais como que funciona isso. É a mesma coisa, continua 3 anos, mas eles chamam de ensino médio. Ensino médio, então. Mas sim, na minha época também era colegial. Colegial, então, fiz o colegial e saindo do colegial eu já fiz um vestibular na UNG, para a Universidade de Guarulhos, para Direito. E foi até engraçado porque eu falei com o Carlos, meu esposo, e ele falou assim, ó, se você passar, duvido, se você passar eu pago. E eu passei na primeira lista. Ah. Ele pagou, claro, né? Mas, enfim, e aí eu não parei mais, né? Criando meus filhos, já entrando na adolescência, depois de 13 anos, ele estudando de um jeito, eu trabalhando, estudando do meu jeito, conciliando casa, família, estudos, enfim. E venho dessa trajetória, não parei mais de estudar. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente fala, às vezes, da dupla jornada. Sim. Da mulher, porque você falou, né? Eu fui esposa, mãe, vó. Então, são todas tarefas que elas demandam tempo. Sim. No final das coisas, a questão é tempo. Por quê? Quando a gente trabalha fora, não, porque a gente fala, a gente trabalha, dá a impressão que o trabalho doméstico não é nada. Não é trabalho. Não. Quando a gente trabalha fora, é legal porque você bate o seu ponto, entra às 8 horas da manhã, sai 5, 6 horas da tarde, você dedica aquele pedaço, a mente fica naquilo e perfeito. Mas a tarefa de uma mãe, ela é um pouco diferente. Sim. Porque mãe, ela pode estar fazendo as tarefas de casa, mas os gigabytes da cabecinha tá assim. Puxa. Será que tem lanche para pôr na lancheira amanhã? O uniforme eu coloquei no varal?
será amanhã eu preciso marcar médico para fazer. Então, vai ocupando além do próprio trabalho. Né? Porque eu digo assim, não é só o trabalho de limpar, cozinhar, cuidar. Não, a preocupação vai muito além. Tem uma preocupação que ela vai permeando todo o tempo. Exatamente. Sabe? E isso é uma jornada que ela, inclusive, permeia a jornada CLT. Sim. Porque você fica com o pensamento, né? Eu preciso sair daqui, eu preciso dar uma passada no mercado, porque senão eu não tenho coisa para fazer janta. Será que eu tirei a carne do congelador? Será que... E aí você conseguiu conciliar todo esse trabalho, essa coisa, com uma excelente, linda carreira acadêmica. Porque eu digo assim, acho que conciliar um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ele, no final de contas, são um grande conjunto de horas dedicado à pesquisa e depois dedicado à escrita. Verdade. Né? A escrever alguma coisa são horas de bumbum na cadeira, atrás do computador, e você conciliou. A mente ligada naquilo, sem deixar brecha, muitas vezes, para você pensar em outras coisas, mas elas sempre estão ali, está sempre envolvida. Quando eu fiz o mestrado, por exemplo, eu trabalhava das 13 às 22, né, numa universidade. Eu saía, às vezes, meia-noite, quase 1h da manhã, pegava meu carro e ia para casa, uns 14 quilômetros de distância. Chegava em casa, tomava um banho, bebia um leite e tal, e às vezes eu estudava e fazia meus fechamentos do mestrado até 3, 4 horas da manhã. Dormia um pouco, 8 horas já tinha que deixar a comida pronta, tinha que deixar tudo, roupa, tem física, como que está na escola, enfim, todo um lado mãe, um lado dona de casa, para enfrentar o trabalho novamente, e tirando as reuniões que nós temos com os orientadores, né? Que era assim, sempre na primeira hora do dia, o professor João Décio me encontrava às 8 horas, 8 e pouco, e eu tinha que estar lá, e era assim, um sufoco, mas a gente consegue. Não sei se a gente consegue ou se a gente é tão maluco que vai fazendo e não presta atenção nesse caminho que a gente está percorrendo. Mas foi sempre um grande sonho chegar até aqui, porque não é fácil, como você mesma disse, não é fácil você pensar em filhos, adolescência. Tanto que não foi fácil, que meus filhos, eles são músicos. E na adolescência eles começaram a tocar e fazer... Eu trazia a banda para dentro de casa, entendeu? Porque ali eu estava conhecendo os meus filhos, estava observando eles crescerem e monitorando as companhias. E eu trazia suco, fazia bolo, corria, deixava pronto e ia para o trabalho, ia para a faculdade, mas sabendo que de alguma forma o meu olhar de mãe, de educadora, estava sendo de alguma forma sendo cumprido. E também com o meu esposo. O Carlos é um cara fantástico, trabalhou muito, 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 muito. E a gente um dá suporte para o outro, né? Uma parceria. Uma parceria de 45 anos já passados. Um pouquinho já faz bodas. Já um pouquinho. E a gente fez sempre essa parceria. Não foi fácil, Nivana, não foi fácil mesmo para ele, para mim, para os nossos filhos. E a gente acabou criando um grande vínculo de amizade com os meninos. E eu deixei de ser mãe na adolescência deles. Eu passei a ser a parceira, a amiga, sabe? Dividir conversas, às vezes eles queriam trocar ideias comigo, eu sempre fui mais falante, o Carlos não tanto, ele ia dormir e eu ficava ali, mãe, você tem um tempo hoje? Eu chegava do serviço, já meia-noite, eu estou com um problema, eu quero conversar. E eu ficava ali, às vezes, assim, caindo de sono, mas eu queria, uma coisa que eu tinha em mente é não perder a amizade dos meus filhos. Eu não quero ser mãe a vida toda. Eu quero ser amigo dos meus filhos e isso acontece hoje muito
sim, claramente, ninguém é obrigado a nada, mas a gente está sempre trocando ideias. Olha, e aí, o que você acha? Entendeu? Então, é muito legal. E cria até uma certa dependência, que a gente estava conversando hoje, vindo para cá, eu e o Carlos. Poxa, eles têm que não ter tanta dependência da gente, porque a gente também precisa respirar um pouco em outros ares, né? De pensar de mudanças, essa coisa toda. Mas foi um caminho que erramos muito, mas a gente conseguiu conciliar, de certa forma, a família. É que filhos não têm roteiro, né? Não, nenhum. A gente vai na tentativa e erro. É verdade. E torcendo para mais acertos. Mais acerto do que erros. Exato. Mas você viajou o Brasil pesquisando. Foi, né? Foi. Porque você saiu de Minas, veio para São Paulo e estudou, se formou. Sim. Depois você viajou. Eu lembro de uma fase, você chegou aí para Santos. Se eu não me engano, você estava na Baixada Santista. Nós tivemos um apartamento lá um tempo, fiquei lá um tempo. Você também foi ao Nordeste? Fui ao Nordeste, morei 6 anos em Sergipe, fazendo um pós-doc de uma bolsa PNPD, CAPES. Aí mudamos, ele foi comigo, que já estava até então aposentado, e nós levamos tudo, montamos uma nova casa lá. E fora da mudança, eu viajei, eu fui no centenário das Assembleias de Deus no Pará, em Goiânia, em Brasília, em Vitória, Rio de Janeiro. Eu conheci praticamente Curitiba, Florianópolis, tudo por conta da pesquisa. E fora isso, eu conheci também, a convite, eu fui na Alemanha 2 vezes, fui nos 500 anos em Wittenberg, na questão da reforma, Portugal, Panamá, Argentina também umas 3 vezes, Londres também, um congresso. Olha, Nivana, Você é uma pessoa viajada. Mochileira. Mas conta pra mim uma coisa. Depois que essa pesquisa que você desenvolveu junto à Igreja da Assembleia de Deus, ela aconteceu no âmbito do mestrado, doutorado, do pós-doutorado? Onde que ela surge? Olha, ela surgiu em 2000, mais ou menos, quando eu conheci o professor Décio, que a gente começou a trabalhar o mestrado. Eu queria trabalhar, na época, o trânsito religioso da Igreja Católica para a Assembleia de Deus. Porque qual era o meu pensamento? Gente, é aquela ideia do católico. Você pode fazer tudo, ou quase tudo. Por que ele sai da Igreja Católica e vai para uma igreja tão tradicional, fechada, tem que parar de usar as mulheres joias, roupas femininas, decotes, e voltar a ser assim uma senhorinha com 30 anos? E isso me incomodava. Eu falava, não é possível, tem que ter um atrativo para isso. Bom, quando eu conheci o professor Décio, ele falou, Marina, esse trânsito religioso não vai rolar. Vamos trabalhar o pentecostalismo assembleiano. Porque se tudo der certo, eu quero ver você lá no doutorado trabalhando as igrejas sede, os ministérios da Assembleia de Deus, na parte burocrática, racional. Eu quero saber dessa racionalidade. Existe uma igreja só, um tronco-mãe que sustenta todas as igrejas? E aí a gente começou a trabalhar. Eu mudei meu projeto, na época eram 3 anos de mestrado, mas terminei em 2 anos e meio, trabalhando, feito maluca, e eu comecei a visitar as igrejas das Assembleias de Deus em São Paulo. E aí percebi que não era aquela ideia que eu tinha sobre as igrejas da Assembleia de Deus. Eu fui no ministério, numa igreja 7, no Bom Retiro, que era totalmente avessa à minha ideia inicial, entendeu? Era uma igreja, meninos roqueiros, roupas rasgadinhas, todo esse estilo bem jovem, né? As mulheres de cabelo curtinho. Aí eu falei para o professor Décio, olha, eu acho que a Assembleia de Deus não é aquilo que a gente está pensando mais. E ele ficou maluco. Não, é isso, tal, a gente vai conhecer essa igreja. E fomos. Ele falou, é isso que nós vamos fazer.
pesquisar essas igrejas dentro dos seus ministérios e perceber o que é o ministério, o que é a igreja sede, quem são os dirigentes, quem são esses pastores presidentes. Aí a gente já começou a trabalhar isso no mestrado. Eu praticamente no mestrado fiz um projeto piloto, né, desse ministério chamado Bom Retiro, que já morreu, né, hoje já é Assembleia de Deus Madureira, que muda as coisas muito rapidamente. E aí em 2007 eu já estava ampliando esse projeto para o doutorado. Fomos ao Rio algumas vezes na sede da CPAD, que é a editora deles, e conhecer, saber, e foi daí que eu comecei a desenvolver o meu trabalho de doutorado, dizendo no ponto burocrático administrativo, começando na vértice, né, que é a questão dos pastores presidentes, e como eles permeiam, eles são os únicos donos, tem um único centro financeiro, e foi a nossa surpresa que cada ministério, cada igreja tem seu dono. Não é uma coisa... O nome, aí eu vou usar no doutorado, a questão do modelo de franquia, da lei de franquia. Não que seja uma franquia abertamente, mas assim, existem igrejas associadas às convenções estaduais. Essas convenções estaduais estão ligadas a uma convenção nacional. Então, tem todo um trabalho de base dentro dessa administração de cada igreja sede, ou ministério, eu vou firmar aqui ministério, que associa os seus membros às convenções estaduais, que elas são extremamente políticas, extremamente racionais. Todas, tanto o ministério quanto as convenções estaduais, ela tem uma mesa diretora. E essa mesa diretora não funciona, por exemplo, em São Paulo, só com os pastores presidentes de São Paulo. Não, é com o Brasil todo. Então, eu vou ter um pastor presidente como vice-presidente no ministério, que é do Ceará. Eu vou ter outro que está na questão das... política, exemplo, jovens, isso, nos departamentos, são departamentalizadas as igrejas. Então, eu vou ter... Então, você tem jovens, casados, viúvas, então, a gente tem departamento para todos os gostos. E sempre, na mesa diretora, eu tenho um corpo misto de pastores presidentes que não necessariamente faz parte do mesmo local. Ele vem de outras localidades, porque ali é onde que circula o poder. Circula o poder entre os ministérios, igreja, as convenções estaduais, e para chegar na convenção nacional. Então, tem ali um trabalho de evangelização dos pastores, como falar em público. Tem toda uma escola assim, de muito rigor, para que você chegue a um pastor e vai usar o púlpito com a Bíblia na mão. Agora, o contrário também é verdadeiro. Existem igrejas que não estão associadas em nenhuma convenção, que dão muito certo, e tem aquelas que acabam morrendo. Na verdade, Nivana, as igrejas não ficam sem a circulação política, porque se elas ficam isoladas, elas morrem. Então, elas precisam desse poder para circular no Brasil todo. E foi, assim, a cereja do bolo do meu doutorado, porque até então o pensamento é que existisse uma igreja, um ministério que dava conta de todos os outros no Brasil, e não funciona, não funciona. São grupos familiares hoje, que vai sair dinastias assembleianas no futuro. Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você foi... Porque a sua pesquisa inclui ir ao campo. Isso. Para conhecer. E você disse para mim que você se chocou, porque você tinha uma imagem... Isso. Né, do assembleiano, como aquela pessoa com um
trajar que a gente chama. Esse é um evangélico, aquela caricatura. A caricatura, vamos Bíblia debaixo do braço. Né? Uma caricatura, Bíblia debaixo do braço, saia para baixo do joelho, o cabelo comprido sem um corte, só. Sem colorir, sem né? Colorir, nada. Sem tintura. Então, aquela roupa sóbria, cobrindo o corpo, o homem sempre com terno. Isso. Né? E você disse que chegou na Assembleia e que aquilo te deu um choque da realidade, que não era o que você estava esperando. E o acolhimento, como é que é dentro da igreja? Porque, por exemplo, a gente conhece muito da Igreja Católica, né? Então você quer participar da vida da igreja, a gente pode se envolver numa pastoral. Isso. Aí depende do que a pessoa sente motivada a fazer, né? Vou trabalhar com crianças, com jovens, vou ser uma pessoa que se dedica a trabalhar com as exéquias, a parte do luto, né? Então, ou preparação para casamento, tem um monte de coisa para fazer. E é isso, acaba movimentando a comunidade, porque nós, como seres humanos, somos seres sociais. Sim. A gente gosta de estar com as outras pessoas. Exatamente. E isso traz uma alegria à comunidade. E eu acredito que a Assembleia não seria uma igreja tão grande quanto ela é, se ela não tivesse como cultivar essas alegrias. Como que é a Assembleia? A Assembleia de Deus ela é muito interessante para ser estudada. Quando eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus, como pesquisadora, eu entrei de saia, entrei assim toda crente, como o pessoal fala. Tanto que eles me chamam que eu sou a católica mais assembleiana do Brasil, pelo modo de trajar, enfim. Mas assim, como no pentecostalismo, de maneira geral, e depois eu vou chegar às Assembleias de Deus, você é bem acolhido porque você vai fazer parte de uma comunidade, não uma comunidade que você vai falar, a partir de hoje eu quero isso aqui para mim. Você só se torna membro quando você aceita Jesus e você fica ali, vai ter o batismo na água, enfim. Até então você é uma visitante, você é um participante que ainda não aceitou Jesus. E como eu falo, eu não consigo entender muito esse aceitar Jesus. Para você chegar a um cargo agora eu vou falar dentro da Assembleia de Deus, que eu não estou falando pelo pentecostalismo de maneira geral, mas dentro da Assembleia de Deus você passa por diversas coisas, diversos momentos. Porque, primeiro, você tem que se identificar com aquela comunidade. Segundo, você tem que aceitar Jesus. Terceiro, você tem que começar por baixo. Você não tem ali, você não vai ter uma ascensão social. E uma das coisas que me chama a atenção na ascensão social, dentro da Assembleia de Deus, é quando você começa a ocupar cargos de confiança. Você não vai de uma hora para outra falar, olha, hoje eu estou coordenando o departamento de mulheres solteiras. Não, você quando chegar a isso, você já passou muito tempo dentro da igreja, você já limpou muito chão, você já limpou muito banheiro, enfim, você tem que criar o seu caminho dentro do que você deseja. Segundo, eu creio que ainda as mulheres dentro das Assembleias de Deus ainda é um grande conflito, é uma grande tensão, porque mulheres não podem chegar ao pastorado. Ela pode chegar no mínimo, aí no máximo, missionárias. E missionária, ela vai aonde o pastor manda, mas quem faz a obra é o pastor. Porque as mulheres caminham aí em lugares muito longínquos das igrejas e no fim cria ali um público, cria ali uma igreja e o pastor vai lá e inaugura. Então o pastor, o presidente, é dono daquele rebanho ali. E isso para você, assim, o panorama geral.
dentro das igrejas que eu percebi, você é muito bem acolhida, mas ao mesmo tempo você é o tempo todo observada. Porque quando eu falei que eu não era da Igreja Assembleia de Deus, eu passei a ser observada. Eu ia, todo mundo ia à minha volta, ficava ali sempre, e eu fui conquistando esse público devagarzinho. Porque eu creio que um pesquisador, eu falo que ele não precisa do caderno de bordo. Você tem que ter um caderno na sua mente, porque senão você perde as melhores entrevistas, os melhores momentos de cada entrada de campo que você tem. Com o tempo, eles foram me aceitando mais dentro das comunidades. E eu digo dessa comunidade de base, porque eu não conhecia os pastores presidentes. E até hoje a minha relação é muito pequena. O que você conheceu foi aquela igreja da vila. Isso. Da periferia. Da periferia. E aí eu fui chegando aos ministérios. Eu fui chegando ao ministério. E foi, assim, muito legal, porque de uma maneira ou de outra, parece que as portas não iam se abrindo. Ela pesquisa as Assembleias de Deus. Então, isso traz também um status para os pastores que estão lá, principalmente para os pastores presidentes. Olha, tem uma pesquisadora da PUC que está pesquisando a gente. Então, acontece quando eles notavam a minha presença, era tudo muito, muito bem feito. E aí eu fui me misturando e fui percebendo o que leva as pessoas, os pentecostalistas, Assembleia de Deus. Primeiro, o distanciamento com as outras religiões. Eu sou católica há 20, 30, 40 anos, o padre fala o que ele quer, eu penso que ele é o mediador entre Deus e a minha pessoa, entre Deus e o mundo, e lá não, Nivana, lá Deus fala com você. E isso é um grande diferencial. Deus tem uma missão. O pastor às vezes pega o microfone e fala, olha, Deus está falando para você e aponta para você. Deus está conversando. Agora você imagina, você que está esquecida pelo catolicismo, que é de onde eu venho, e de repente eu sou uma pessoa que Deus está falando comigo, eu sou uma pessoa importante. Isso ali me ajuda a avivar as minhas esperanças. Deus está profetizando para mim através daquele pastor. E isso é o máximo. E aí você percebe que quando a pessoa se envolve diretamente, se batiza, porque ele não precisa de intermediário. Porque lá ele descobriu que Deus fala com ele. Deus tem um propósito na vida dele, na vida dela. Muitos cultos, eu, como pesquisadora, assisti e não anotei nada. Porque a sensação que eu tive naquele momento é que Deus estava mandando recado para mim também. Então, se você não se deixar afetar, você não pega a essência daquele movimento, daquela fé, As pessoas oravam em língua, eu ficava toda emocionada, sabe? Línguas estranhas, eu pensava, meu Deus, alguma coisa vai falar para mim, porque você também, naquele momento, você coloca ali você. É impossível você não se colocar diante, se curvar diante de uma oração dentro de uma comunidade de 3, 4 mil pessoas. Você é humana, como nós também temos as nossas necessidades. Muitas vezes eu saía dos cultos e falava, cara, não anotei nada disso. Porque eu saía com aquela sensação que eu estava mexida. Aí depois eu voltava, já ia buscando novamente. Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas o que te envolve é Deus falar com você. É você ser notada. E isso dentro das igrejas Assembleia de Deus, isso é muito vivo. Isso é muito vivo. Eu já cantei nas Assembleias de Deus lá em Manaus, porque eu falei, olha, eu cantava na igreja católica, então hoje você vai cantar conosco. Veja a diferença. Você entendeu? Você sai do rito católico, você sai daquela tradição que, não, tem que ser o canto, tem que ser da homilia, o canto da homilia. Não, eles começam a trabalhar com você de tal forma, quando você vê, você já está envolvida. E isso, para as necessidades hoje, quem vem principalmente das grandes massas, das periferias, isso é fantástico. Você tem um Deus que te vê, você tem um Deus que se preocupa com você, que não vai falar pelo padre,
que vai falar com você diretamente. Isso dá um propósito. Isso dá um propósito. E ali começa a caminhada dos evangélicos, dos pentecostais. Esse propósito. Deus está falando comigo. Então eu vou mudar porque Deus me viu. Deus se importa comigo. E é muito interessante. É uma não sei, eu vou ser bem radical aqui, sem querer ser. É uma estratégia, se for estratégica, muito, muito viva. E isso agrega multidões. Agrega multidões. Que quando você está em 3.000 pessoas, que alguém aponta o dedo e fala que Deus está com um propósito na sua vida, faz toda a diferença de uma missa. Faz toda a diferença de uma doutrinária, entendeu? Faz toda a diferença. É isso. É muito interessante. E se a gente... até o Carlos me acompanhava, né? Quem quer aceitar Jesus, eu para falar com ele, você abaixa essa mão aí, porque você já aceitou Jesus. Porque ele também se entusiasmava. E ele falava comigo, olha, se eu não fosse católico, eu seria das Assembleias de Deus. Exatamente. Porque é uma coisa que te mexe, você fica mexida. Porque ali, como eu disse na nossa conversa anterior, que ali você vai trazendo a cultura anterior, você vai trazendo ali pontos que combina, fala, putz, era isso. Quando Jesus fala isso, é desse jeito. Você vai trazendo da sua fé pontos que te ligam a esse novo movimento, essa nova rotina de ser pentecostal, de ser evangélico, entendeu? E todo mundo passa a ser irmão e irmã. Que eu digo que isso parece muito com o catolicismo popular, lá do meio rural. Olha, tem a minha comadre, todo mundo é uma comunidade. E o pentecostalismo se vale disso muito bem. Você vai buscar uma xícara de açúcar no vizinho? Vai buscar uma xícara de açúcar no vizinho. Se você aceita Jesus, no outro dia vai uma turma lá te oferecer, ver o que você precisa. Tem coisa mais importante para quem está passando necessidade do que isso? Não tem. Então eu falo que nas bases, na massa, o pentecostalismo age de maneira fantástica. Sabe? Eu, apesar de ter estudado os grandes nomes, pastores, presidente, que é como se fosse um papa dentro do seu ministério, o pentecostalismo nas massas, a gente faz um trabalho incrível, que é o quê? Irmã, seu filho está na droga? Vamos orar por ele. Ali entra um grupo, todo dia vai na casa dela, ora por ele, unge a roupa, que é do catolicismo popular. Enfim, tem ali toda uma herança trazida de fora. Aí eu penso, se eu estou querendo que meu filho ou minha filha seja salva, gente, eu estou no lugar certo. No lugar de alguém te apontar o dedo. Você é uma mãe ruim. Seu filho foi para droga, você não soube criar. Exatamente. Então vem aquele dedo que te aponta, você acha uma comunidade que não. Nós vamos ajudar a seu filho sair dessa situação. Uhum. É um acolhimento diferente. Eu não estou dizendo que o católico aponte o dedo. Eu não, mas que é uma cobrança da sociedade. Que culpa as ações dos filhos, culpa a educação dos pais. Exato. Como se os filhos não tivessem uma autonomia. Exatamente. Sabe? Então, é a sua criação que não deu certo, é o seu exemplo. E a gente tem uma inversão de nós vamos te ajudar, nós vamos orar, nós vamos ungir uma roupa, nós vamos acolher. Isso. Então, eu perguntei, né? Eu perguntei brincando, então vai buscar uma xícara de açúcar no vizinho? Então, quer dizer que se eu for para uma igreja e tiver realmente passando uma necessidade, entendeu? Material. Eles vão te socorrer. Entendeu? Eles vão te socorrer. Vão passar nas casas. Olha, a irmã Nirvana está passando necessidade, ela tem tantos filhos, ou está sozinha, o marido é alcoolizado, enfim. Então, um vai dar 1 quilo de feijão. O outro vai dar um macarrão, o outro vai dar uma lata de óleo. Inclusive, isso na Covid funcionou feito luva. Porque senão, acho que a metade da periferia tinha morrido. Entendeu? Metade. Por isso que eu, ao mesmo tempo que eu critico o pentecostalismo não nas bases, nas massas, eu critico o pentecostalismo na questão do poder, da racionalidade. Porque se os pastores presidentes quisessem,
Gente, o pentecostalismo seria a coisa mais fabulosa que já aconteceu no século XX. Em termos de mudança social. De mudança social, aquilo que realmente Jesus diz, socorrei seu irmão, socorrei as viúvas, aqueles os necessitados, entendeu? Mas, de repente, eu vejo esse descolamento. Que até os anos 2000, creio eu, em 1942, mais ou menos, que começa a questão burocrática dentro das Assembleias de Deus, que até então era carisma puro. Em 1930 cria-se uma convenção, aí já começou a burocratizar todo, tem um corpo diretivo, então isso aí mudou. Mas no início do pentecostalismo no Brasil, foi muito carismático, foi muita cura. E aquele negócio, você não pode falar, a Marina não foi curada. Curou, eu estava reclamando de alguma doença, sarei. A fé te curou. Então, é isso. E aí eu vejo esse descolamento de comunidades para a questão de hierarquia. Agora, voltando às bases que nós estávamos falando, não tem coisa melhor de que você, passando necessidade, alguém te enxergar. Você está nu, alguém te vestir. E o pentecostalismo, nas bases, fazem isso. Nas bases. Os pentecostalismos, não estou falando de um, estou falando de vários. Todos em geral. Todos em geral. Eles fazem isso, entendeu? Olha, a Dona Maria está precisando disso. Gente, nós estamos passando aqui porque o filho da Dona Maria está nas drogas. Vamos fazer uma campanha de oração. Nós vamos jejuar, nós vamos para o monte. O pastor trabalhou o dia inteiro de pedreiro, de servente de pedreiro, sabe? Varrendo rua, garim. E de noite ele vai lá pregar. O pastor é uma pessoa do povo. O pastor que trabalha nas bases nasce dentro do povo, nasce na favela, nasce no quilombo, entendeu? Ele nasce lá dentro, ele sabe a realidade. Porque ele vive a realidade. Ele vive aquela realidade, totalmente descolado dos pastores presidentes, que as pessoas de base nem sabem quem são. Olha, o pastor fulano de tal, não sei. Quantas vezes eu perguntei, vocês conhecem o pastor presidente José Wellington? Não. Já ouviu falar dele? Não. Porque ele conhece aquele pastor que está ali. Aquele pastor que bate na porta da casa, sabe, da Dona Maria, da Dona Joana, e fala, só não está precisando de alguma coisa? Sabe, nós estamos aqui para te ajudar. Então, o pentecostalismo nas bases, eu acho fantástico. Fantástico. Tanto que eu não estudo o pentecostalismo nas massas. Eu estudo o pentecostalismo do poder. Poder político, poder econômico, poder social, que interage dentro de uma sociedade política, da cultura, mas o pentecostalismo das massas é fantástico. Eu acho isso fantástico, porque o povo é carente. Nós precisamos de colo, porque se você olhar, o mundo continua sendo um mundo e está tranquilo. Mas a humanidade é totalmente revolta a tudo, né? Então eu vejo que a mãe se sente protegida quando a filha está na prostituição e o pastor faz com que ela volte. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Não tem nenhuma fala a não ser essa sobre os pentecostalismos nas bases. Infelizmente, já tem muitas coisas para falar dos comandante dos pentecostalismos no poder. Mas a gente está falando da fé, da fé vivida. Fé vivida. E por falar em fé vivida, aí o que acontece? Você pesquisou, se aprofundou em toda essa parte de assembleia e depois você foi de um lado para o outro. De um extremo ao outro. De um extremo ao outro, né? Saiu de um hemisfério, foi para o outro, deu uma virada fenomenal porque você foi pesquisar terreiros. Sim. Você saiu ali e foi pesquisar esses terreiros. Você fez um dos seus pós-docs, foi voltado justamente a essa parte de... Sim. Aí você foi conhecer outra comunidade. Isso, fui. Olha, as coisas acontecem. Eu acho que você não pode escrever seu destino. Quando eu fui para Aracaju, como pós-doutoranda, eu tive 2 alunos pais de santo no mestrado, que eu não dei aula lá para graduação, eu fui no mestrado.
E aí um deles me convidou para conhecer o terreiro. Olha, Marina, eu gosto tanto da sua metodologia de sala de aula, eu levei o pentecostalismo, sabe, Nirvana? E ele falou, gente, eu sou pai de santo e não conheço nada. E ele foi um aluno que não faltou nenhuma aula. Ele estava lá no campo religioso brasileiro, tudo. E eu comecei a me aproximar do terreiro, mas eu não tinha nenhuma intenção de pesquisar o terreiro. E dentro do pentecostalismo, e aí eu trago do pentecostalismo a marginalização das religiões de matriz africana. Entendeu? Porque se você pensar no pentecostalismo, ele traz você para a fé deles, ele ressignifica a sua fé e você começa a negar a sua própria base de fé. Então, a benzedeira, eu sou filha de benzedeira, a benzedeira tem demônio, é o demônio que benze. Então, o demônio começa a circular muito forte dentro das igrejas pentecostais, principalmente as neopentecostais, que vem com Edir Macedo, R.S. Soares, Valdemiro, enfim, uma série de outras aí. E eu pensava, gente, eu preciso conhecer o terreiro para entender por que o cristão não aceita as matrizes africanas, que são demoníacas e tudo isso. E eu comecei a ir ao terreiro, eu tinha essa curiosidade, nunca pensei que eu fosse chegar a um livro, que eu fosse chegar a um pós-doc, nem imaginei isso. Eu queria saber, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu acho que eu nasci muito curiosa. Não sei o que minha mãe me deu na infância, mas desde que eu entendo por mim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Cuidadosa também, mas curiosa. E eu nunca tinha ido a um terreiro. Não conhecia o candomblé. Não tinha a mínima ideia do que seria o candomblé. E aí comecei a ver, comecei a sentir aquela comunidade, os rituais. E eu falei, gente, me questionar. Cara, o que tem de errado aqui? E muitos... porque, veja, diga. Quando eu falo que é um demônio, eu carrego uma carga negativa fenomenal. Sim. Entendeu? Sim. Porque o demônio, ele é responsável por absolutamente tudo que acontece de ruim. Pronto. Se é ruim, sim, tem a ver com o demônio. Isso. Então, tudo que eu for pôr na caixinha de ruim, eu vou colocar. Então, a partir do momento que eu digo que aquela religião é do demônio, eu pego toda essa carga pesada de coisas ruins e vou pôr nessa caixinha. E aí você foi conhecer o terreiro. O terreiro. Isso. Aí eu comecei a fazer uma etnografia a partir da minha visão, que se você olhar pelo livro, eu parto de uma etnografia. Eu começo a contar sobre o véu do terreiro Alaroquê, eu começo a falar a minha entrada, o que eu comecei a ver, o que a minha mente turvava. Porque veja só, Nirvana, quando você é pesquisadora de uma religião que já tem a ver com você, é tudo mais fácil. Você tem a teoria, você tem a epistemologia, você tem a teologia, que fica confortável. Você entendeu? Hoje você, como uma pessoa budista, fica confortável você falar do budismo? Estava confortável para mim falar do cristianismo, de uma vertente cristã. Quando eu entro lá, eu falo, gente, se eu não me deixar afetar por isso aqui, eu não vou conseguir nada. E quando eu entrei pela primeira vez no terreiro, é como se eu estivesse vendo uma tela moderna na minha frente. Eu coloco isso aí no livro, uma tela. Olha, o livro, vamos colocar aqui, que a Marina está falando. Se não for para incomodar nem chame Exu, ela lançou há pouco tempo, 31 de julho, pela editora Recriar. Então, quem quiser conhecer uma obra robusta, tem mais de 350 páginas. 366, para vocês. Tá vendo? Dela contando isso que a gente vai explorar um pouquinho agora. Então, se não for para incomodar, nem chame Exu. Isso. E você estava dizendo para mim que você se deixou afetar. Isso. Por aquele ambiente. Então, você se permitiu conhecer. Porque
Se deixar afetar, eu entendo que assim, quando a gente chega num lugar, a gente sempre olha pelas lentes do que a gente traz. Isso. De bagagem. Exatamente. Então, por exemplo, vai olhar, andar no nosso corredor, Sim. aqui no monastério, você vai falar assim, quem é? Porque a gente vai olhar para uma iconografia e ela vai ser diferente do que a gente tem. E dependendo da iconografia, ela vai trazer bagagens pra gente também. Porque dentro da iconografia budista, você tem imagens que tem fogo em volta. Sim. Você entendeu? Budas coloridos. Tem vermelho, azul, verdinho. Né? Então, elas fazem parte de um ramo do budismo, mas causa uma estranheza, porque não está no nosso dia a dia. Sim, exatamente. Essa que é a questão. Ela não está, então a gente vai olhar e vai catalogar com isso é bom, é ruim, e vai fazer essa primeira percepção. E você chegou no terreiro de uma trajetória de décadas de assembleia. Sim, verdade. E desde nascer cristã, né, do meu nascer. Décadas de catolicismo, décadas de assembleia, e aí você chega nesse ambiente. Sim. Entendeu? Com outra iconografia, outros cânticos. Outro ritual. Outro rito. Então, é uma maneira diferente. E você se deixou afetar. E o que te chamou a atenção? Porque, assim, eu vejo que tem muita paixão na sua escrita. Então, o que te afetou quando você diz, me deixei afetar? Sim. Então, o que te afetou, que vem nascer daí esse livro? Eu vou tentar responder aqui, não sei se eu vou alongar, mas se não, você me corta. O que me deixou afetar? Primeiro, eu estava com a carga, como você mesmo disse, de teorias, já estava com a capa robusta do cristianismo. E eu entro com a lente ocidental. Entendeu? A lente ocidental, teorias ocidentais, toda já conceitos já cristalizados dentro da nossa sociedade, que tenta falar desse candomblé, que tenta falar das matrizes africanas. E assim, na terceira vez que eu comecei a frequentar os xirês, as festas internas e externas, porque tem a festa externa, que é o xirê, que vai para o público, e tem as festas internas, que é só para os filhos e filhas de santo. E eu comecei a perceber, e ele me deixou à vontade. Ele falou, você vem, se você quiser, Exu já autorizou a sua entrada aqui, e aí eu comecei a ler quem era Exu. Por que esse demônio que tanto todo mundo fala do Exu carrega um nome tão pesado? E percebi que ele é o orixá de movimento. Ele se movimenta entre uma esfera e outra. Ele não aceita dúvidas, ele não aceita meio termo. Ele vai, para movimentar, ele movimenta, entendeu? E ele não passa a mão na cabeça. Todos nós... Tem um livro que chama O Exu que Habita em Mim, eu li esse livro para entender qual é a reação. O que é esse Exu da encruzilhada, que Simas, que o Rufino vem dizer, a pedagogia das encruzilhadas. Então, eu comecei a estudar, assim, com fome do saber. E eu falei, cara, se eu não me deixar afetar e parar de encaixar na minha cabecinha de cristã teorias, conceitos, eu não vou chegar a nada. Eu vou ficar aqui anos e anos e não vou perceber nada. Vou perceber o que já está dito, o que já está posto. E eu rompi com todas as teorias, conceitos, tipologias. E comecei a ver como se eu estivesse, de fato, no terreiro. Como se eu fosse pertencente, de fato, do terreiro. Lá dentro, eu uso fio de contas, né, do meu orixá, que eles dizem do meu orixá, e eu coloco roupa branca, saias longas, pano de busto, pano de cabeça, e isso
quase ninguém sabia quem era a Marina Corrêa dentro do terreiro, e anos, agora eles vêm saber que eu estava fazendo esse trabalho. Foi difícil, Nirvana? Foi, porque você tem um afetamento e um afrontamento, você tem os dois ao mesmo tempo, e muitas vezes eu me sentia assim, cara, eu acho que eu estou fazendo tudo errado, eu sou uma cristã, será que eu não vou ser cobrada por isso? Olha onde vai a loucura dessa cristianização. Eu não estou falando do Cristo, eu estou falando dessa cristianização institucional, cristalizada dentro da nossa sociedade, que acusa o outro sem saber quem é o outro. Tudo que o outro faz que não for do meu jeito, ele é condenado à morte, né? Ele vai para jogado fora. Ele cai na periferia, ele não é nada. E eu comecei a me afetar por isso. Não sei cantar, nunca entrei na roda para fazer a roda do candomblé, mas sempre estava ali, olhando, observando. E fui notando que nenhum conceito que nós usamos hoje dentro da academia, ou mesmo na sociedade de maneira geral, dá conta de explicar o candomblé. Não dá conta, porque você vem de outra origem. A colonização rompeu com essa origem. E eu penso, se você não descristianizar as universidades, as escolas, você nunca vai entender o que é uma comunidade de matriz africana. Porque lá tem parceria, tem fundamentos, tem... todos cuidam de todos. A primeira coisa que eu notei lá é que não tem relógio, mas o tempo funciona perfeitamente bem. E tudo sai dentro do horário. Quando as mães chegam com os filhos, elas não vê mais os filhos, porque muitas vezes ela é rodante. Ela vai receber o orixá dela. E eu pensava comigo, gente, quem vai cuidar dessas crianças? Eu comecei a ficar enlouquecida no início. Falei, cara, essas crianças vai se perder aí no meio desse sítio. E as crianças, felizes da vida, vai e vem. Os mais jovens cuidam das crianças, o mais velho cuida dos mais jovens, e assim sucessivamente. Isso dentro de uma naturalização. Não tem escala. Nirvana, você vai cuidar de fulano. Isso já acontece automaticamente. Fui participar das matanças. Nada vi mais respeitoso do que ver os rituais de matança com os bichos. A primeira coisa que eu vi, se o bicho na hora se espernear, eles tiram. A gente leva pro frigorífico e dá uma pancada na cabeça e todo mundo saboreia da carne. Então, quer dizer, você usa sapato de couro. Você põe sapato de couro, você põe casaco de pele, você põe cintos das melhores marcas, bolsas. Peraí, nós estamos falando de quem? É verdade, porque o bife não nasceu bife. O bife não nasceu bife, o bife não nasceu na horta. Você deu bife. Não, sim. Você não planta bife. Você não planta bife, por onde você não colhe bife. Não planta bife. E aí o que eu percebi? Por exemplo, na matança, tudo é aproveitado de maneira perfeita. Não estou dizendo que o candomblé é perfeito, mas no que eu pude observar é assim, as partes que são sagradas são oferecidas aos orixás, as partes que não são sagradas são oferecidas à comunidade. Eu limpei muito frango lá. E a gente comeu dos frangos. Ah, é comida de macumba? Não, gente, porque não tem macumba. Macumba é um tambor e não tem nada a ver com isso. E não se mata discriminadamente. Se mata naquele ritual, para aquele orixá. A comunidade inteira se beneficia disso. Sabe? Tem comida. Não, o que sobra, os restos são... vai para a natureza, são enterrados e vira ali adubo, enfim... É dentro de uma ritualidade que eu digo que respeitosa. E tem coisas lá também que eu percebi, Nirvana, que me levou muito a pensar no judaísmo. Sabe? O sangue, o banquete. Então, eu falei, gente, eu ainda falei com o pai Júnior, que é o Babalorixá de lá, que o nome dele é Juraci.
Eu falei para Júnior, escuta, mas isso aqui não é um ritual judaico? Ele, não, Marina, você ainda pode até ter semelhanças, mas não é assim que funciona. E aí, ele é físico, ele é design, ele é um homem branco estudado, e eu faço um embate das tensões que ele passa como um homem branco dentro de uma comunidade de terreiro. E eu comecei a deixar me afetar, que essa é a pergunta central, por isso, pela leveza que as coisas acontecem. Eu nunca vi ninguém estribuchando com demônio lá dentro. Eu vi orixás, olha, agora é Inhansã, filhos e filhas de Inhansã, fazer uma dança perfeita, que é quase um palco, um teatro, assim, botando nas nossas mentes, já acostumada com isso. Lindíssimos. E você viu o ritual e fala, cara, o que tem de demônio aqui dentro? Que Exu é esse demônio? E ele está lá na porteira, porque ele libera a entrada, ele libera a saída. Então, não tem culto a Exu lá nesse terreiro, nem tem outros que tem. Então, eu fui deixando me afetar por isso, porque eu passei a ser uma pessoa normal, mais uma dentro da casa. E eu percebo que dentro do cristianismo, você sempre vai olhar para os seus títulos. Lá eu nunca tive título. Você nunca foi doutora Marina? Nunca fui doutora Marina. Eu era Marina, que estava no terreiro. Os mais jovens devem pensar, puxa, ela é da casa. Uhum. Já me perguntaram, você é rodante? Eu falei, não, não sou rodante. Ela falou, por enquanto. Então, assim, eu passava por isso, eu dormia junto com as pessoas, no colchão, no chão. Quando, em tempo de festa, todo mundo junto, todo mundo levantava 4h30 da manhã, todo mundo tomava banho, todo mundo ia para o ritual. Então, assim, não tem uma divisão hierárquica. A Nirvana é budista, ela vai ficar num quarto separado porque ela é doutora, porque ela pesquisa. Não, lá você vai ser Nirvana. Você é mais uma dentro da comunidade. E você vai ajudar na maneira que você pode ajudar. Olha, eu vou olhar as crianças. Perfeito, vai aí, se vira aí. Ninguém está preocupado em botar rótulo em você. E isso me fez voltar, Nirvana, a meu chão. Quando eu pisava descalço no chão, nas fazendas, eu era, sabe, dentro de todas as dificuldades que meus pais passaram, a gente era uma pessoa livre. Nós éramos pessoas livres. A gente cantava, meu pai era sanfoneiro, minha mãe tocava violão, um irmão meu também era sanfoneiro, outro tocava pandeiro, e ali estava a festa. E eu enxerguei isso dentro do terreiro. Todo mundo conversando, todo mundo dando risada, Nossa, eu gargalhei anos e anos dentro do terreiro, mas na hora que a coisa era séria, todo mundo corria. Marina, hoje você vai ajudar na cozinha. Marina, hoje você vai limpar banheiro. Marina, hoje você vai limpar frango. Marina, você vai... Você entendeu? A gente sempre... E não é o pai de santo que fala que você fazer. As próprias pessoas te veem de uma maneira... Marina, vem me ajudar aqui, vamos fazer suco. Uma vez eu fiz tanto suco de manga, que lá tem umas mangueiras bem bonitas. Passei o dia inteiro servindo suco para a própria comunidade. E aí, veja bem, outra coisa que me deixei afetar, as pessoas cuidam de você. Sabe? As pessoas cuidam de você. A Nirvana chega com um pratinho desse tamanhozinho, comida hoje, amanhã, aí vem o pai de santo e fala, minha filha, por que você está comendo tão pouquinho assim? Você não está com problema? Você está com saúde? Como é que está a sua saúde? Funciona assim também nas drogas, entendeu? Funciona na prostituição, funciona para tudo, porque é uma comunidade que vive diferente. Ninguém está fazendo trabalho para matar ninguém ali dentro. E se você quiser saber um pouco sobre a sua vida, você vai para os búzios. Em horários e dias diferentes, onde não tem ninguém no terreiro, você vai lá, você quer uma consulta aos búzios e pronto. Ah, mas paga. Depende do cara que está sentado ali. Porque eu, por exemplo, nunca paguei por isso. E eu perguntava qual é o valor. E ele falava, não tem valor, é o que você quiser doar para casa. Faça. Então, assim, é totalmente diferente. Não tem como você não sair de lá afetada. Com amor no coração por todas aquelas pessoas que são ridicularizadas, que são postas expurgadas da sociedade. O que acontece olhando para o lado acadêmico, o lado mais formal da coisa? Nós queremos encaixar uma teoria, tipologias, em um lugar que não cabe.
E pior ainda, que não se conhece. Não, eu estou em defesa de um povo que pratica a sua maneira de fé diferente. Lá o corpo é o território. O corpo é ao mesmo tempo vital do axé. E aí, quando você recebe essa força no seu corpo como território, eu não gosto de usar a palavra sagrado, porque sagrado vem também de Miceliades, profano e sagrado, e ele está analisando o cristianismo. Uhum. Né? Não é isso. O corpo por si só já é templo. Ele já é templo. Ele é a força vital para que aconteça o axé, que é essa sabe, toda essa energia que surge nos terreiros ou nas matrizes africanas de maneira geral. E aí eu fico perguntando, por que que ninguém conhece antes de falar mal? E isso me deu um maior gancho, Nirvana, estudando o pentecostalismo. Porque quando a missionária tira uma palavra para você na Bíblia, o que ela está fazendo? Você entendeu? Nunca pensei por esse lado. Então, o que ela está fazendo? Se você colocar um búzio e uma Bíblia, e ela tirando a palavra para você e o búzio tirando a palavra para você, qual é a diferença? A diferença está na prática. O pastor, quando fala para você, olha, Deus está falando isso, ele está mandando uma mensagem. De onde vem essa mensagem? Ah, o Espírito Santo. Peraí, gente, calma. Nós estamos, então quer dizer que o pentecostalismo está usando os mesmos dogmas da Igreja Católica? E está tudo bem e ninguém fala nada? Ah, porque na Bíblia Jesus falou que deixaria um Espírito Santo. Quem é o Espírito? Quem é o Santo e quem é o Espírito Santo? Porque tem duas junções aí que você vai pensar. Espírito Santo é aquele que vai te auxiliar, aquele que vai te socorrer. E no candomblé não acontece a mesma coisa? Então nós estamos falando de coisas semelhantes, mas mal resolvidas dentro das teorias, dentro das tipologias, dentro dos conceitos. E eu penso, corpo, axé e epistemologia, nós temos que, aqui, essa é a parte que eu trago, sabe? Nós temos que pensar uma nova epistemologia que dê conta dos terreiros, não de um terreiro, dos terreiros, que é a epistemologia vivida. Eu não posso pegar um terreiro no Nordeste e trazer aqui para o Sudeste achando que eu estou falando da mesma coisa. Não estou falando da mesma coisa, porque vai depender da cultura, da sociedade, do meio social. Veja, a gente comete um erro, na minha opinião, quando se fala de Brasil, porque eu vejo, por exemplo, o seguinte, olha, pega São Paulo, a capital, que está perto da gente. Sim. Se nós formos para Belo Horizonte, são 10 horas de carro. Se nós formos para o Rio de Janeiro, 6, 7 horas de carro. Isso. Curitiba, a outra que está perto, também vai dar a mesma distância do Rio. 6, 7 horas de viagem. E nós não saímos do Brasil. Pronto. Se a gente estivesse num país europeu, dependendo da direção que a gente está, ou caiu no mar... Sim. Ou atravessou uns 3 paizinhos. Exatamente. Você entendeu? A gente atravessou literalmente, dependendo de onde você estiver, se você não estiver pegando países maiorzinhos, como França, assim, pegar os menores, você atravessa... E vai pro mar. Não, você atravessa uns 3, na distância que nós vamos daqui para Belo Horizonte. Exatamente. E quando eu atravesso 3 países, eu penso, são 3 culturas. Totalmente Mas quando diferente. eu vou daqui para Belo Horizonte, é Brasil. É Brasil. Entende o que eu estou falando? É Brasil. E o Brasil, tem vários Brasis dentro de um Brasil. Entendeu? Eu não posso pegar a cultura nordestina e colocar no Sudeste. Eu não posso pegar a cultura do Sudeste e botar no Sudeste. Eu estou falando de coisas bem coladinhas. Eu não posso colocar no Norte. Então, a gente tem que pensar para além dos conceitos hoje, já cristalizados dentro das nossas academias. Nós temos que estudar o que está ali, como que é aceito dentro da sociedade. Por exemplo, as escolas lá de Sergipe começaram a pedir o terreiro para as crianças irem ao terreiro. Então ele tem um projeto que chama A Escola Vai ao Terreiro.
Você entendeu? A escola vai ao terreiro, porque a escola quer saber. Mas qual é a maior dificuldade da escola? Os pais. Os pais dessas crianças. Que acham que vai para o terreiro, lá vai ter o demônio. Então a gente precisa, por isso que eu falo, a gente precisa descristianizar o mundo, gente, esse Brasil, para a gente entender as culturas dominantes até dentro do próprio Brasil. Nós somos um dos países mais negros do mundo. Perdemos, acho que para uma só, nós somos o segundo, acho que a Nigéria, alguma coisa assim, eu não sei, posso falar besteira. Mas eu sei que o Brasil é o primeiro ou o segundo, que recebeu o maior número de pessoas negras vindo de África. E como que eu posso ser preconceituoso? Porque se eu olhar aqui, quem que é dono do Brasil? Os indígenas. Quem é dono dessa terra? Os indígenas. Entende? Eu já fui em território indígena, que eu orientei o Yuri, um menino da ciência da religião, que ele estuda só questão indígena. Eu fui parar 5 dias dentro de uma comunidade indígena, Chucuru, que fica no interior de Pernambuco, em Pesqueira. É outro abismo que a sociedade não conhece. Lá eu participei de uma assembleia, da 22ª Assembleia do Chucurus, e lá é dividido, etapa, olha, o que nós plantamos aqui que é para isso, esse aqui é para venda, esse aqui são para as famílias, isso aqui. Gente, nós temos isso na nossa sociedade? Então eu vejo que nós já acostumamos tanto com o que está posto, do pecado, e a gente aprendeu a negociar, sabe, Nirvana? No terreiro não tem negociação. Eu não posso falar para o meu orixá fazer tal coisa comigo. Eu não posso pedir o Exu para fazer tal trabalhinho para mim, porque ele não está a meu dispor. Então, aquela propaganda do poste, traga o seu amor em 3 dias, o seu dinheiro de volta. Fajutagem. Total. É isso que precisa ser descaracterizado, entendeu? Não tem negociação. Não tem. E o que acontece no cristianismo? Negociação. Se você aceitar Jesus, você está salvo. Se você se arrepender dos seus pecados, você já é santo. Então eu posso pecar, voltar. Aí até tem uma entrevista do Babalorixá. Ele fala assim: Marina, eu acho esse mundo muito injusto quando traz no cristianismo a negociação, que é a salvação. Você não deixa de fazer porque você tem consciência. Você deixa de fazer para não ir para o inferno. Então ele falou para mim, então quer dizer que se um cara mata a família inteira, no outro dia ele vai preso, ele pega uma Bíblia, aceitou Jesus. Gente, que sacanagem. Ele fala desse jeito. Isso é um mundo que não existe. Ele está salvo e nós que estamos aqui tentando, brigando pelas pessoas que estão aqui dentro, para que elas sejam elevadas espiritualmente, levam a vida correta. Então, eu estou errado, eu estou amando o demônio, que nem existe dentro do candomblé. Não existe essa figura do demônio. Não existe céu e inferno. O inferno está dentro de cada pessoa. Então eu penso, aí foi aonde que eu me afetei mais ainda, Nirvana, quando eu falei, gente, é de fato isso. Eu acho isso uma loucura quando a pessoa, que ele aceite Jesus, para mim está tudo bem, não tem nada de errado. Mas que ele passa a ser santo a partir daquele momento, está tudo errado. Porque tem o ônus e o bônus, né? O que você fez, você é responsável por isso. E não é só aceitar Jesus que você vai. Para mim, até porque eu já falei para você, Jesus para mim, sabe, vivia nas margens, vivia na marginalidade. Porque ele nunca foi rei, ele nunca se diz rei. Ele falou que era filho de Deus, e nós somos todos filhos de algo maior do que nós. Você pode chamar isso de Deus, que é o nome posto, é um conceito. Né? A gente não tem nome, que quando você vai visitar na história de Moisés com Deus, ele vai falar, quem é você? Eu sou o que sou. Ele tem nome? A gente dá conceito, porque a gente não consegue viver sem os conceitos, sabe? E isso me afetou muito, porque eu já era uma pessoa crítica dessas falas cristãs. Eu amo a Cristo. Para mim, Cristo encaixa muito mais dentro de uma comunidade hoje de candomblé do que numa comunidade
pentecostal, católico que seja. Entende? Porque você enxerga o outro, você quer ver o outro. Jesus queria isso, não era? A humanidade, a solidariedade, sabe? A parceria ali do cuidado. Tudo eu posso, mas nem tudo você deve fazer. Então, eu penso que Cristo vem nos dar uma consciência ética, moral, e não uma salvação abrupta. Aceitei Jesus, estou salva. Não concordo com isso. Esses são pontos para a gente voltar e conversar um pouco mais a respeito de Jesus nos evangelhos, na teologia, né, para a gente trazer um pouco dessa visão, sim, né, de como que a gente trabalha. Eu acho que a gente ainda vai ter bastante o que a gente pode conversar, vai ser muito bom. Bem, a vantagem é que São Paulo não é tão longe daqui. Isso é verdade. A gente vem até batendo um papo, distraindo, é bom. Entendeu? Fico feliz de você ter aceitado o convite para vir, para contar a respeito dessa sua trajetória, de contar para nós um pouco, tanto da vivência na Assembleia, quanto a vivência no terreiro, né? Isso é uma coisa que enriquece o conhecimento, e esse seu lado católico que permeia tudo, então é bem interessante. E eu queria, Maria, que você deixasse para a gente uma mensagem para a gente encerrar o nosso podcast, né, nesse bate-papo. Eu quero só repetir aqui que o livro que a Marina lançou pela editora Recriar, que se não for para incomodar nem chama Exu, Corpo, Axé e Epistemologia nas tradições afro-brasileiras, né? Então a gente encontra no site da editora Recriar, quem quiser conhecer essa obra. Pela própria editora Recriar, eu não trouxe aqui pro podcast, a gente tem outras publicações também, que no caso fala das dinastias assembleanas, então encontra todo esse material para conhecer. Então, para a gente fazer esse encerramento, deixa uma mensagem para a gente. Essa parte mais difícil. Não, difícil, mas eu vou tentar. Eu creio assim, você vem ao mundo e você não sabe de onde você veio e para onde você vai. Mas durante esse percurso nosso de vida, que eu sempre brinco, será que a gente está morto ou a gente está vivo? Porque a gente nunca sabe para onde foi. Eu sou uma pessoa muito espiritualista. Eu creio assim, que a gente deveria se incomodar. Esse incomodar que eu trago do Exu é exatamente isso. Se você não for dar nada, sabe? Fica tranquilo, cara, não faça nada, não faça pesquisa, não encha a paciência dos outros. Nós devemos ser pessoas incomodadas com a injustiça, com a fome, com a política que nós estamos vivendo ultimamente, e sempre foi assim, pelo jeito, já se perpetuou. Então, quando Cristo diz que amai o próximo como a si mesmo, que isso já é do Antigo Testamento, da Torá, bem da Torá, a gente deveria realmente se preocupar com isso. Porque se você só tiver crítica e não tiver amor, até mesmo para entender aquilo que contradiz a moral, a ética, você deveria estar próximo dessa pessoa para ajudá-lo, para buscar nele a essência que está escondida nele, sabe? A escuridão que ainda paira dentro da mente, do coração das pessoas. E eu sou essa pessoa, Nirvana. Eu não sou santa, tenho certeza, o Carlos está aqui que pode me dizer, mas eu tento todos os dias buscar essa leveza de amar o próximo. Para amar o próximo, você tem que amar você primeiro. Você tem que se amar. E eu passei muitos anos da minha vida sem me amar, porque eu tinha medo. Da maneira que eu vivi nas casas das pessoas, eu tinha medo de ser Marina.
Hoje eu digo que a melhor coisa do mundo que aconteceu comigo é ser Marina. Sabe? É ser Marina, é ser mãe, é ser amiga, é ver o próximo. E isso é difícil de nós buscarmos em nós mesmos. E eu aprendi a me amar. E a partir do momento que eu aprendi a me amar, eu começo a enxergar o próximo. Então, antes de julgar, essa é a mensagem. Conheça quem está da sua frente. Conheça as necessidades dele. Conheça, de fato, essa pessoa, não importa a condição social que ele vive. É claro que você não vai sair recolhendo todo mundo, mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja feliz, isso não faz mal a ninguém. Não condena as pessoas, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu destino. Assim como eu disse das matrizes africanas, eles têm o destino deles, eles têm a forma de vida deles. E ninguém vai ser cristão no mundo, e se for, ninguém vai ser igual. Então é isso, a gente tem que se amar bem mais para que a gente deixe o mundo melhor para o futuro. É isso. Tá, Joia Marina, muitíssimo obrigada por ter vindo. Obrigada. Conversar com a gente. Tá, então a gente aguarda uma próxima visita, porque a gente vai ter bastante que conversar. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra, já disse, estar aqui com vocês. E dentro de uma associação budista, né, a gente falando de coisas tão diversas, mas eu tenho certeza que vocês podem contar comigo e eu com vocês. Nossa, eu saio daqui muito, mas muito feliz mesmo. Quem sabe? Obrigado. Obrigada a você, Livana.